bem-vindos a este serão. Vamos ter uma noite diferente e para o público aqui presente, a nossa gratidão. Obrigada pela vossa companhia. Vamos começar a noite com magia, que é um bom passatempo. Peço a todos muita atenção, a vossa concentração. Vamos ligar a máquina do tempo. Por favor, vou pedir-vos neste momento que os vossos relógios queiram atrasar, pois vamos dar um salto no tempo. Ao século XIX, vamos viajar. Por favor, todos concentrados. Já estão preparados? A contagem vamos iniciar. E quando ao fim eu chegar, todo aquele que for mais afoito vai connosco visitar 1888. E tudo isto porque uma terra sem memória é uma terra sem história. Obrigada a todos vocês. Atenção. 1, 2, 3. Ó Francisco, isto está cheio. Onde é que a gente se vai sentar? Ah, mulher, eu não sei, mas em cá parece-me que a gente não vai ter lugar. Escuta, tu já ouviste dizer que Santo Antão vai ter mesmo a sua filha harmónica? Pois, isso é o que mais soube por aí. No chafariz, no lado da igreja, ou o que é que seja. Não há pessoa que veja que não me fale no assunto. Mas, ó vizinha, eu pergunto, será que vamos ter pessoal? Oh, acho que vai ser preciso ensaiar muita gente para ter uma banda que se aguente e que a coisa não pareça mal. Espera, eu não acredito na tua vida. Ah, mulher, eu não quero crer. Eles já marcaram isso aí e tudo. Meu homem não tem muito estudo, mas dizem que tem algum jeito. E tal dá muito a peito esta ideia genial. Mas será que eles conseguiram pessoal? Eu já vejo aqui muita gente. É contagiante esta alegria. Pois sabes, com isto uma pessoa até sente um orgulho na freguesia. Mas olha só quem vem ali a chegar. Será que é hoje que eles vão começar? Olha, eu vejo o Duarte Oliveira e o seu filho a acompanhar. E será que o pequeno também vai tocar? Não sei, mas olha, também está ali o José Ricardo Vieira. E aquele outro é o mestre da capela, o João. E o filho José Marcos, da Ribeirinha. E as netas também onde estão, a maior e a mais pechinchina. E aquele senhor ali, o Sérgio Fernandes, tem uma loja de flores. Mas, ó mulher, esta banda afinal não tem lavradores. Mas olha, aquela pequena ali parece-me que é a Luísa, mas essa não me falha a memória. Pois, tens razão. Ela, este ano, formou-se em História. Olha, e o Isidro Mel, toca violino. Ah, mulher, é Santa Mãe, tu olharinho. Mas olha, e aquele outro que é do pessoal? E não parece. Mas também já vejo, ao longe já vejo mal. Ah, mulher, aquele é o Algar e dos serviços. Mas olha, e quem é que são aqueles dois caniços? É o Sérgio e o Marco Brasil. E aquele outro ali pelo perfil, que parece um rolo, mora aqui mais assim. Tu vê lá se não te esqueces da rima. Mas olha, também vejo ali a professora Paula. E aquele ali a dar uma aula. Ou será que é música que está a escrever? Não sei, mas chega-te mais para a frente que é para as mãos. Ah, mulher, ele ou eu, já da Ariana Oliveira, ou é o Manuel Custodio. Ah, mulher, não é nada, aquele é o teu marido, Paulo Teixeira. Olha, e sabes quem é aquela menina? Estuda na terceira, é a Marinha. E aquele outro ali é o Paulo Ramos da bateria. Ah, mulher, mas quem diria? E outros que não estão aqui, ou se estão, olha, pelo menos ainda não os vi. Olha, mas está ali o Luís Jardim, aquele rapaz é sempre bem-vindo. E o Gilberto Canto, vestido de pássaro, até parece um sonho. Olha, e os pequenos do David Costa? Mas que gente bem disposta. Pois parecem muito animados e com vontade de aprender. Olha, sabes, depois de ensaiados, ainda vamos ter uma banda a valer. Olha, e parece que o mestre é o Ares Reis. Ah, mulher, já ouvi dizer que ele tem jeito com papéis. Olha, e tens outros dois seus. Oh, mulher, eu acho que são os apresentadores. A gente vai se sentar, isto deve estar mesmo para começar. Foram muitos aqueles que se dispuseram a ensinar música às centenas e centenas de jovens que integraram a nossa Filarmónica ao longo de 135 anos. Imagina-se o tempo que uns e outros aplicaram no ensino e na aprendizagem da arte musical com o objetivo de manter ativa a recreio dos lavradores. Enquanto naquela altura se ensinavam miúdos para fazer crescer a banda, hoje em dia as escolas de música funcionam praticamente para repor os músicos que todos os anos partem desta terra para prosseguirem os seus estudos.
Antigamente, as aulas de solfejo eram dadas de duas formas diferentes. O solfejo entoado, em que os alunos entoavam o tom das notas que se encontravam na pauta. Vamos exemplificar. Mi, sol, si, sol, mi, sol, si, sol, mi. E o solfejo rezado, como vulgarmente é chamado, no qual apenas se dizem os nomes das notas nos tempos certos. Mi, sol, si, sol, mi, sol, si, sol, mi. Mais tarde, praticamente todas as bandas optaram por este sistema de solfejo, não só para facilitar a aprendizagem dos alunos, mas também porque se tornava difícil encontrar monitores que conseguissem ensinar o solfejo entoado. Convém ainda referir que, no início, as bandas eram compostas apenas por homens. Só na década de 70 começam a ser integradas senhoras nestes agrupamentos musicais. E, uma vez mais, a Recreio dos Lavradores torna-se pioneira ao estrear, a 22 de abril de 1973, num domingo de Páscoa, 4 instrumentistas do sexo feminino. Para estas 4 corajosas senhoras, peço-vos uma salva de palmas. Que coisa engraçada isto que eles estão a dizer. É cá, se fosse aprender e queria solfejar, era de forma entoada. Tu querias a primeira solfejar? Ah, mulher, tu andas já muito entusiasmada. Ias-me dizer como é que tu ias cantar com essa tua voz de cana agachada. Então se me convidassem eu ia aprender, porque eu gosto do saxofone a valer. Pois olha, sabes que se eu é que fosse regente e é que indicasse os caminhos, tu ias era na filha da frente, mas era a tua férreo. Olha, tu já ouviste dizer que andam para aí a espalhar que se nascer ali uma dúzia de tocadores, a banda vai-se chamar Recreio dos Lavradores. Olha, pois vou-te falar a verdade, isso é uma ideia com mestria, que o nome da sociedade é uma homenagem à nossa freguesia. Foi assim, minha gente. Foi mesmo desta semente que nasceu esta instituição. Gente muito ousada, mesmo antes da freguesia ser fundada, avançou com determinação. Muitos anos se passaram, centenas de músicos que aqui tocavam, para todos a nossa gratidão. Uma palavra para os mais distantes, os nossos estimados imigrantes, que nesta casa têm o seu coração. Com a nossa filarmónica, que vai atuar. Minhas senhoras, meus senhores, está na hora de começar. Chamem então dos bastidores os músicos que vão tocar. Leio-vos um poema de Norberto Arte, União de Músicos. Vou entrando na sala do moderno edifício escolar, um após outro, homens, mulheres, em plena juventude alguns, outros chegados à maturidade. Sem pressas, conhecendo cada qual o seu lugar. E com eles entrando os instrumentos vários de tamanho e forma e sentimento, necessários à suprema arquitetura imaterial dos sons, trazidos na modéstia de quem traz apenas uma enxada, uma serra mecânica, um ferro de passar, uma máquina de escrever. E se há orgulho em carregar utensílios tão nobres, que provocam a unânime harmonia dos que escutam, esse orgulho é discreto, interior. Fico a saber que provém estes músicos de 9 ilhas dispersas neste mar que nos une e nos separa para sempre. Descanso o meu olhar em cada rosto e descubro que são de origens bem diferentes. Louros de Flandres, morenos do Alentejo, açorianos como eu. Quantas raças da Europa existem neste povo? Há 3 dias apenas se encontraram no seu todo
pela primeira vez. Trabalharam em grupo, dirigidos pela mão industriosa do maestro, o convidado mais longe ainda, que assim os fez improvisar a filarmónica. E com fluidez e alegria produzem esta música, que se ergue e ressoa, primeiro em cada ouvinte, digamos que depois em toda a ilha e em todo o arquipélago. Na verdade, como é bom poder alguém orgulhar-se deste povo. Vamos começar o primeiro ensaio, supostamente. Acabamos de ouvir um ordinário, como antigamente se designava, de autor desconhecido, intitulado Flor do Touro. Esta marcha tem a particularidade de ter sido tocada no século XIX pela Recreio dos Lavradores e, curiosamente, mais tarde veio a fazer parte de um lote de várias partituras que foram cedidas à Recreio de Pence a quando da sua fundação, em 1955, para iniciarem os seus ensaios. Sou Leandro Silva, músico e compositor. Várias obras sou autor, mas esta será em conta.
Fiz com grande apreço esta composição que nos oferece o Ender Filarmónica. Obrigado. Este grande compositor, lembrei-me agora aqui de uma história que se contava que na Calheta existiam duas filarmónicas, de resto também existiam no Togo, em Santo Antão também, e existia aquela rivalidade entre as bandas. Então o maestro Leandro Silva soube que a sua filarmónica rival iria começar a ensaiar o novo passo-bola. Então o homem, com a sua perspicácia toda, sabia o dia do ensaio e foi-se esconder atrás de uma parede junto à casa onde se faziam os ensaios. O maestro Leandro Silva, com o seu papel na mão, foi ouvindo a música e foi escrevendo. O homem, logo a seguir, conseguiu compor o passo-doble e foi ensaiá-lo para a sua filarmónica e ainda o conseguiu tocar na rua primeiro do que a filarmónica rival. Vejam só. Para o século XX vamos saltar, com a nossa banda sempre a tocar, sem fazer qualquer paragem. Não podíamos neste evento deixar passar o momento sem fazer uma homenagem. O povo nunca esqueceu o chefe de orquestra europeu que obteve mais distinções. E para homenageá-lo, vamos tocar uma das suas canções. Boa noite a todos. Faz curiosamente neste mês 137 anos que estive aqui nesta freguesia, mais precisamente na igreja a tocar órgão na festa de Nossa Senhora de Lourdes. Naquela altura contaram-me que Santo Antão era ainda um decorado da Vila do Topo. E esta filarmónica já era um projeto da Confraria de Nossa Senhora de Lourdes. Na altura, presidida por um grande homem, o Sr. Manuel Maria Silveira Betancourt, que acabou por ser o mestre fundador da Recreio dos Lavradores. Mas permitam-me que me apresente. Sou Francisco Lacerda, nasci aqui mesmo ao lado, na Ribeira Seca, a 11 de maio de 1869, há 154 anos, portanto. Meu pai, João Caetano de Sousa e Lacerda, deu-me as primeiras lições de música de piano. Tinha eu apenas 4 anos. Adolescente ainda, fui para a Ilha Terceira, onde frequentei o Liceu de Angra do Heroísmo. Logo após a conclusão dos meus estudos secundários, parti para a cidade do Porto, onde me matriculei no curso de Medicina. Pois é, mas acabei por abandonar os estudos médicos porque a música falava mais alto. E reiniciei então os meus estudos em piano. Passados uns tempos, a conselho do meu consagrado professor Vicente Paris, mudei-me para Lisboa para prosseguir a minha formação no Conservatório Nacional de Música. Em 1891, concluí com elevada classificação e no ano seguinte fui contratado como professor de piano naquela escola. 4 anos depois, o Estado concedeu-me uma bolsa de estudo que me permitiu seguir para Paris com o objetivo de aperfeiçoar os meus conhecimentos musicais. Foi aí que prossegui a minha formação.
Nessa altura, o meu professor de composição apercebeu-se que eu teria condições para seguir uma carreira como maestro e indicou-me para substituto na classe de orquestra. Em 1900, dão-me a honra de fazer a minha primeira aparição pública como chefe de orquestra. O êxito que de imediato Francisco Lacerda conquistou pelas suas excepcionais qualidades como maestro abriu-lhe as portas para uma bem-sucedida carreira à frente de algumas das melhores orquestras europeias. Particularmente entre 1902 e 1913, época que marcou o apogeu da sua carreira artística internacional. Na temporada de 1912-1913, foi contratado para dirigir os grandes concertos clássicos de Marselha. Ainda em 1913, problemas de saúde e questões familiares fizeram-me regressar à minha terra natal, à casa dos meus pais, onde permaneci durante cerca de 8 anos, passando grandes temporadas numa pequena casa de veraneio na Fajada da Fragueira. Nesse período, prossegui os estudos de música folclórica que havia começado anos antes e, ao mesmo tempo, dediquei-me à composição. Costumava dizer uma grande frase que ficou célebre até os dias de hoje: ou Paris ou Fragueira. Mas Paris representou o ponto alto da minha carreira, mas era a tranquilidade da Fajã que me dava força e inspiração. Regressando a Lisboa em 1921, fundou a ProArte, seguindo-se a Filarmónica de Lisboa. Projeto que, embora recebido com entusiasmo, rapidamente segurou face à resistência à mudança no meio artístico português. Entristecido pela incompreensão do que foi recebido em Portugal, voltou para a França, iniciando a carreira como chefe de orquestra. No período de 1925 a 1928, voltou a ter um enorme sucesso. Tive então o privilégio de dirigir audições integrais de obras como A Paixão segundo São João e A Paixão segundo São Mateus, a Missa em Si menor e o Magnificat de Johann Sebastian Bach, a Missa solene de Ludwig van Beethoven, entre outros. No ano de 1928, motivos de saúde obrigaram-me a suspender uma vez mais a minha carreira e a fixar-me em Lisboa, ocupando-me na investigação sobre folclore e no estudo de obras musicais portuguesas antigas. Manteve-se nesta atividade até falecer em 18 de julho de 1934, vítima de uma longa luta contra a tuberculose pulmonar. O seu legado inclui os quadros sinfónicos Almorol e Alcácer, música de cena para a intrusa de Maurice de Maeterlinck, música de bailado, peças para órgão, para piano, guitarra, trios e quartetos de cordas. As suas trovas para voz e piano, um conjunto de 36 peças, são obras notáveis, retratando uma criação original que procura refletir a linguagem musical popular portuguesa e açoriana. Francisco Lacerda foi um símbolo do nacionalismo musical europeu da transição do século XIX para o século XX. Alguns dos presentes conhecerão a minha música naturalmente. Outros, talvez tenham apenas ouvido falar no meu nome. Para os mais curiosos, vou tentar explicar-vos como nasce uma obra musical. Embora tenha sido composta para piano, vou demonstrar-vos como nasceu, por exemplo, a composição da minha autoria intitulada Quero Cantar e Ser Alegre. Se me permitem, vou pedir a colaboração da Filarmónica Recreio dos Lavradores. Aceitam? Esta música, Quero Cantar e Ser Alegre, nasceu de um momento de inspiração, como tantos outros, com esta simples frase musical. Muito bem. Depois de acrescentar
final da frase para começar a tomar corpo. Reparem na valorização que um simples acorde adiciona a esta frase musical. Muito bem, aqui já sentimos o corpo musical da composição. Posteriormente, comecei a desenvolver a frase inicial por este caminho. Reparem novamente. Muito obrigado à Filarmónica. Após esta base de trabalho, foi só abrir o espírito e deixar que a inspiração nos trouxesse uma composição que, se repararem bem, possui uma raiz popular, como de resto acontece com grande parte das minhas obras. Vejam então o resultado final. Muito obrigado à Filarmónica de Recreio de Colaboradores. Espero que estejam a desfrutar desta viagem ao tempo. Aqui, no início do século XX, ficaremos sempre à vossa espera e podem fazê-lo em momentos como este, ou simplesmente através de um livro para conhecerem melhor a nossa história. Lembrem-se bem, uma terra sem memória é uma terra sem história. Avancemos mais uns anos, algumas décadas porventura. Naquela altura já tínhamos punk para fazer boa figura. A banda era uma referência para Santo Antão, uma maravilha. Era falada com frequência um pouco por toda a ilha. É então neste momento que a banda dos nossos corações vai receber um fardamento para as principais ocasiões.
Eu não mato no afilhado, nunca bem fardado. Quanto a isso, não há discussão. Fica muito mais asseada, tem outra apresentação. O mestre tem 3 divisas e os músicos apenas 2. São regras muito precisas quando se desfila pelas ruas. Quando vão a uma procissão, há uma coisa que eu engraço. Por respeito e devoção, levam um bandeiro no braço. Ah, pois essa regra cruzilhada me faz. A mim é muita gente. É que a linha dos músicos vai virada para trás e a do mestre vai virada para a frente. São sinais que respeitamos. É uma atitude delicada, mas com o passar dos anos vai ser ultrapassada. Mas vamos passar à frente. Tu diz-me aqui diante desta gente uma importante curiosidade. Depois desta movimentação, quando é que foi a construção da primeira sede da sociedade? Foi um marco a sua construção. Se diz de forma atenta, a sua inauguração foi em finais dos anos 70. Pois, juntaram-se muitas vontades e gentes todas ajoelhadas. Todos chegaram à frente. Oh, mestre, será que podemos tocar uma marcha para homenagear toda aquela boa gente?
Já de seguida, vamos ouvir A Festa dos Bravos, um arranjo com duas músicas de Carlos Alberto Muniz, da autoria do mestre da nossa Filarmónica. Thank
Este era o som que se ouvia, acompanhado de um rasto de destruição nunca visto. Corria o dia 1 de janeiro de 1980. O relógio marcava 15 horas e 42 minutos quando a Terra tremeu. O sismo de magnitude 7,2 na escala de Richter atingiu 3 ilhas do Grupo Central. Terceira, a mais afetada, seguindo-se São Jorge e Graciosa. 20 segundos bastaram para mudar o rumo da história. Estamos em 1980, que tantos sentimentos encerra. Recordamos a tormenta que transformou esta terra. A freguesia ficou destruída, pessoas que partiram e não voltaram. A ilha ficou reduzida porque muitos emigraram. Outros ficaram por amor e novamente a determinação de um povo trabalhador ressuscitou Santo Antão. Vou ler-vos outro poema de Norberto Ávila, chamado Sanguinhal. Adolescente ainda, o meu maior prazer, aqui desembarcado nesta ilha altoneira de São Jorge, era trilhar caminhos ignorados e conhecer recônditos lugares. Mas nunca aconteceu. Descer em Costa Abrupta e visitar Sanguinhal. Enquanto a vida serenamente circulava entre os caminhos remotos, quase bíblicos, entre vinhas e casas tão dispersas. Agora, que 10 anos são passados sobre o sismo tremendo, Sanguinhal, sismo destruidor dos bens e assustador das almas, já o teu nome, Sanguinhal, se ouve como uma voz de sombra, subitamente despertada no silêncio antigo. Trago comigo o remorso de não ter ido ver-te, como se fosses um parente velho, cuja visita, por simples negligência, se foi, ano após ano, retardando e se deixou morrer. Agora desembarco no deserto, na deserta praia de Calhau Redondo e vejo estas ruínas dolorosas, estes telhados interminavelmente despejando asteiras, estas janelas consternadas, desmedidamente abertas, como olhos de espanto. Agora me comovo e quase choro. Eu, um intruso nesta casa anónima, esta casa pequena de que nada sei e que tanto me deixa imaginar, nos percursos que vão do nascimento à morte, com demoradas passagens pelo amor. Rejeito a malcrença e muito mais o ódio. Este é o forno, agora escuro e frio, por certo a contragosto do aposentado. Esta é a mesa de jantar partida e sobre ela os pratos fundos de cerâmica cuja missão na terra terminou. Esta é a cama, exígua, do amor vigiado por um anjo da guarda, entretanto fugido. Este é o berço pequenino, estreito, sem menino para embalar. E ali está na parede musgosa o relógio parado, não à hora do sismo. Ainda teve alento para um pouco mais. Com que lágrimas na voz não terás chorado a solidão? Oh, quem pudesse agora, Sanguinal, gritar teu nome e assim ressuscitar-te. De Hugh Stuart é uma obra muito interessante e sentimental que escolhemos para exprimir o sentimento das pessoas que viveram aqueles dias após o sismo de 80.
dos sócios, músicos e demais, em jeito pouco homenagem. Pois, era uma difícil ocasião, pois trazia demasiada emoção na sua última viagem. Isso já há muitos anos. E também quando chegavam os americanos à nossa freguesia, as filarmónicas iam cumprimentar. À noite, depois do jantar, num ato de cortesia. Ah, cortesia, tu podes até chamar, mas eu cá sei porque é que iam cumprimentar os nossos imigrantes. Não era só saudade, também tinha um bocadinho de maldade, porque os dólares eram gigantes. Os nossos imigrantes, de forma particular, aqueles que foram sócios e músicos desta filarmónica, estão sempre presentes nas nossas atividades e nos nossos concertos. Para todos eles e também para todos vós, com um arranjo de Michael Sweeney, apresentamos a marcha Armed Forces on Parade. Do século XX para o século XXI. A última década do século XX representa, sem dúvida, o auge desta filarmónica. Foi neste período que a Recreio dos Lavradores, inicialmente batizada de Lira Jorgense, visitou quase todas as ilhas dos Açores, tendo-se deslocado também ao continente português e aos Estados Unidos da América, precisamente em agosto de 1990. A banda, nesta altura, era composta por mais de meia centena de músicos, tendo mesmo chegado a desfilar com 68 elementos. Era chamada para as principais festas de toda a ilha e representava sempre com grande sentido de responsabilidade a ilha de São Jorge e, em particular, a freguesia de Santo Antão. Embora sendo uma filarmónica maioritariamente formada por jovens, possuía um número considerável de pessoas com idades um pouco mais avançadas. E não podemos esquecer um homem que foi a alma desta instituição desde a década de 60 até o final do século XX, o Sr. Arturo Nascimento Armelim. Essa interação e convívio entre gerações tão diferentes trazia uma mais-valia muito significativa para todos os elementos, quer do ponto de vista musical, quer do ponto de vista pessoal de cada indivíduo. Pois, as coisas são naturalmente bem diferentes. Para além da freguesia ter metade da população, muitos outros obstáculos dificultam o trabalho de manter as nossas tradições. Felizmente, a nossa filarmónica possui um grupo de pessoas com um grande sentido de responsabilidade. Um grupo que valoriza a nossa freguesia e que se dispõe a dar o seu inestimável contributo para que as nossas festas tenham um brilho que todos reconhecemos. Para todos os que hoje em dia trabalham para esta sociedade filarmónica, peço uma calorosa salva de palmas e muito obrigada a todos.
Vamos agora ouvir Pops in the Spots, um arranjo de Roland Kerman. Thank
porque já são horas. Mas não podíamos terminar sem ao palco chamar a nossa amiga e presidente, Ana Alfredo. Muito obrigada. Pois é, uma terra sem memória é uma terra sem história. Antes de mais, peço-vos uma grande salva de palmas para a nossa trompetista e surpreendente atriz, Berta Brasil. Num dia tão especial como este, gostaríamos de vos deixar uma mensagem que vou passar a ler. Um aluno universitário disse, no dia da sua formatura, um pensamento que tentámos reter, porque nos fez lembrar o papel dos músicos de todas as nossas filarmónicas. Neste caso, em particular, o papel dos nossos estimados músicos da Recreio dos Lavradores, que merecem tudo de bom e o respeito desta grande freguesia que é Santo Antão. Eles representam bem o sentido de responsabilidade que devemos ter para com os outros, porque vivemos em sociedade, e apresentam-se também como os verdadeiros guardiões do legado que os nossos antepassados nos deixaram. E, se uma terra sem memória é uma terra sem história, são estes os músicos e todas as pessoas que colaboram nas mais diversas instituições da freguesia os que mais devem ser valorizados e respeitados, porque oferecem uma importante parte do seu tempo e da sua vida à sua freguesia e, no fundo, o bem-estar dos seus conterrâneos. Dizia então esse aluno universitário o seguinte: os rios não bebem a sua própria água, as árvores não comem os seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Foi isso mesmo que, uma vez mais, tentámos fazer neste serão. Aliás, é isso que fazemos todo o ano e que andamos a fazer há 135 anos. Tal como o sol não brilha para si mesmo, estes músicos não tocam para si próprios. Animamos as festas e trazemos um colorido musical às nossas tradições. A nossa freguesia, desde os mais novos aos mais velhos, precisa de cada vez mais destes momentos vividos em comunidade. Não posso deixar de passar a oportunidade sem agradecer, em nome da Recreio dos Lavradores, a todos estes rapazes e raparigas, homens e mulheres, que com um espírito de responsabilidade e sacrifício trabalham todas as semanas do ano na sala de ensaios para que as festas que se realizam em Santo Antão possam ter o brilho que nos habituaram. Ou seja, o brilho que só uma banda filarmónica consegue dar à sua freguesia. Para eles e para todos os que por aqui passaram, o nosso reconhecimento e a nossa sentida homenagem. Quero, finalmente, agradecer a todos os que colaboraram na realização deste espetáculo. A todos os membros da Filarmónica, em primeiro lugar, e depois à Francisca e ao Raul, os meus colegas de direção, ao Paulo Fontes, ao Pedro Leonardo, à Anabela, à Paula Silva, ao Lourenço, ao Anthony e ao Sr. Mestre Aires. Boa noite a todos, muito obrigada pela vossa presença e não se esqueçam que a vida é muito mais bonita quando fazemos os outros felizes. A nossa atuação com um arranjo de Silvio Pleno intitulado Seleção de Marchas. Muito obrigada a todos pela vossa atenção.
toda a parte de escrita foi a autoria do nosso mestre e temos de lhe agradecer por isso e por tudo o que fez por nós e pela nossa casa. Por isso temos aqui uma apresentação. Eu só queria dizer que ok, fiz a minha parte, mas verdadeiramente, e dou valor, é quem todas as semanas vem para aqui ensaiar, quem todas as semanas anda a transportar os músicos, a abrir a sede da sociedade, e isso, meus amigos, numa freguesia é impagável, é impagável. As pessoas da direção, quando numa freguesia existem jovens e menos jovens dispostos a assumir uma sociedade e a abrir a sociedade todos os dias, a transportar músicos, a falar com músicos, essas coisas todas, e quando há músicos com esta disposição, como estes que estão aqui, tudo se torna mais fácil e a freguesia fica muito mais bonita. E portanto, obrigado a todos, mas as palmas são para eles. Só vamos tocar aqui só 3 compassos a lembrar o dia, está bem? Tá.